Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do E aí Físico. E começou o ano, é tudo de novo, tô até com uma camiseta aqui, Game Over, vamos ter que começar a estudar. Antes de começar a nossa aula de hoje, que é sobre termometria, gostaria do teu like e da tua inscrição, se ainda não é inscrito. E como vocês sabem, eu não sou de enrolar, então vamos para a nossa aula de hoje. Temos aqui, então, tudo que você precisa saber sobre termometria, para você mandar bem na tua prova da escola, seja no Enem ou seja no vestibular. Hoje nós falaremos aqui sobre equilíbrio térmico, como são feitas as medidas de temperatura, escalas termométricas e exercícios que nunca faltam aqui na aula do E aí Físico. Então, para começar, equilíbrio térmico. Eu trouxe aqui uma imagem que remete aí à nossa infância, talvez à infância de vocês. Nós temos aqui um ursinho, alguns livros e uma mesa. Então vamos pensar o seguinte, imagine que esse ursinho esteja numa mesma temperatura dos livros, e esses livros estejam a uma mesma temperatura da mesa. Então a temperatura A igual à temperatura B, que é igual à temperatura C. Significa que o nosso urso, ele está à mesma temperatura da mesa, mesmo não estando em contato direto. Não estando em contato direto, guarda bem essa frase. De uma maneira um pouco mais rebuscada que aparece nos livros, eu poderia dizer assim, se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B, e esse corpo está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A está em equilíbrio térmico com C. Essa aí é a chamada também lei zero da termodinâmica. Lei zero porque ela veio depois das leis que nós já conhecemos e que nós falaremos aqui no nosso curso de termologia e termodinâmica, mais adiante em outra aula. Agora, como são feitas as medidas de temperatura? Você vai me dizer, óbvio, né, professor? Elas são feitas com termômetros. Mas aí eu te pergunto, que tipo de termômetro você utiliza para medir a tua temperatura? Aqui nós temos algumas possibilidades. Nós temos termômetro que é manométrico, então ele vai mostrar um valor de temperatura conforme uma variação de pressão de um gás. Nós podemos ter termômetros que não precisam de contato, infravermelho, você vai fazer a medida à distância, nós temos termômetros clínicos, nós temos termômetros que funcionam com diferença de potencial, nós temos os termopares, nós temos termômetros aqui que você tem um display, vai apresentar de uma maneira mais fácil a leitura no display, muito utilizado aí na engenharia de alimentos, por exemplo. Só que, um detalhe, as medidas de temperatura, elas são realizadas de forma indireta. Só para você entender o que vai ser direto e o que vai ser indireto. Se você quiser medir a tua altura, ou então o comprimento de uma sala, ou a profundidade de uma piscina, você vai utilizar 1 metro, vai utilizar uma trena, por exemplo, e elas vão te dar uma medida direta daquilo que você está buscando. Agora, os termômetros, não. Veja quantas escalas nós temos para tentar dizer o que está acontecendo dentro de um determinado corpo. Na verdade, o que esses termômetros estão mensurando de forma indireta é o grau de agitação térmico das partículas que formam aquele corpo. Nós utilizamos um padrão de 1954, que se refere ao ponto tríplice da água. Então eu trouxe aqui um gráfico para vocês que relaciona pressão e temperatura. A pressão aqui está em milímetros de mercúrio, mas só para ficar um pouco mais fácil. 760 milímetros de mercúrio significa 1 atm ao nível do mar. Então nós temos aqui, ó, 3 estados físicos, sólido, líquido, vapor. Não estou falando ainda de gás, mas eu tenho aqui um diagrama de fases da água, né? Sólido, líquido e vapor. E o ponto tríplice seria esse aqui, numa condição muito específica, muito especial, com uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e 0,01 graus Celsius. Então, com essa pressão e com essa temperatura, nós podemos ter a água coexistindo nesses 3 estados físicos. Algumas curiosidades aqui, pessoal, né? Por exemplo, você, não sei onde você mora, eu moro numa cidade aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, mais ou menos uns 900 metros acima do nível do mar. O que acontece com a nossa pressão? Ela não vai ser de 1 atm, ela vai ser menor. Então, se é menor, ela vai ser menor que esses 760 milímetros de mercúrio. O que vai acontecer, pessoal, na hora do congelamento da água ou na hora da fusão?
ela não vai acontecer a 0 graus Celsius. Ela vai acontecer numa temperatura levemente superior a 0 graus Celsius. Aqui é uma região que o inverno normalmente é mais rigoroso, então é fácil de ver algumas geadas. Além disso, se eu quiser fazer com que a água entre em ebulição, ela vai ferver a 100 graus Celsius? Não, não vai. Ela vai ferver numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. O diagrama me diz isso. E se eu continuar diminuindo ainda mais a pressão, digamos que eu fosse para La Paz, na Bolívia, ela está em torno de 4.000 metros acima do nível do mar, a água vai solidificar numa temperatura mais alta do que aqui onde eu moro, e ela vai ferver numa temperatura mais baixa de onde eu moro. Então, nessa lógica, nós poderíamos, talvez, extrapolar que nós poderíamos ter água fervendo à temperatura ambiente, dependendo da pressão local. Claro que se eu tenho uma pressão maior, o que acontece? Nós temos um congelamento da água numa temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius e também uma ebulição acima de 100 graus Celsius. Onde eu encontro isso, professor? No caso primeiro aqui que eu falei para vocês de congelar abaixo de 0 graus Celsius, nós temos a sobrefusão. Eu até tenho um vídeo no meu canal do TikTok, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder acessar, que eu falo lá especificamente da Coca-Cola, porque a Coca-Cola não congelava numa temperatura que está abaixo de 0 graus Celsius, menos 1, menos 2 graus Celsius. É em função da pressão. Claro que é uma situação metaestável de equilíbrio, que se você chacoalhar ela, ela pode congelar. Se ela tiver uma troca de calor, ela pode congelar. Então, o ideal é pegar naquela região onde não tem o líquido, transportar com leveza a hora que você tira do congelador e deixá-la repousar alguns minutos fora, na temperatura ambiente, para que você, ao abrir essa garrafa, ela não congele e você possa tomar o líquido. Seja Coca-Cola, seja outro tipo de refrigerante, água mineral, enfim. E segundo caso, o que acontece de você ter uma ebulição acima de 100 graus Celsius, 105, 110, 120? A panela de pressão. Nós conseguimos cozer os alimentos mais facilmente utilizando uma panela de pressão. Você tem uma pressão acima da pressão atmosférica. Mas beleza, vamos para frente, né? Aqui nós temos, então, as escalas termométricas. E as mais conhecidas, não são as únicas, mas as mais conhecidas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu não vou falar da origem delas, eu vou ser muito mais específico e vou dizer como que elas se relacionam. Quais são os pontos importantes aqui para nós? Na escala Celsius, 0 e 100. 0 graus Celsius, água congelando ou água solidificando ao nível do mar, 1 atm. E aqui também, 100 graus Celsius, nível do mar, 1 atm. Quais são as correspondências na escala Fahrenheit? Nós temos aqui 100 graus Celsius, 212, e 0 graus Celsius, 32. Nós temos também a correspondência na escala Kelvin. 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit e 373 Kelvin. Perceba, eu não estou falando graus Kelvin, e sim apenas Kelvin. Eu posso falar graus Celsius, graus Fahrenheit, mas eu não falo graus Kelvin, apenas Kelvin. Aqui, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit equivalem a 273 na escala Kelvin. Como é que eu relaciono essas escalas? Eu vou fazer um exercício aqui no final da aula que eu monto uma escala com vocês. Aqui eu não vou fazer dedução, vou dizer só quais são os valores aqui nas frações. Então, a temperatura Celsius sobre 5 equivale à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu posso utilizar essa mesma equivalência com a escala Kelvin. Eu tenho a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Alguns vão dizer, mas quando eu tenho Kelvin é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Claro, é exatamente isso, porque esses denominadores aqui eles vão ser simplificados. E eu tenho simplesmente, graus Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Se eu quero a temperatura em Kelvin, esse menos 273, eu coloco do outro lado. Os professores de matemática detestam esse tipo de fala, né, porque não é bem assim que acontece, mas passa para o outro lado somando. Então, eu vou ter a temperatura em Celsius mais 273 igual à escala Kelvin. Escala Celsius e escala Kelvin, elas são escalas centígradas. O que significa centígrado? Que entre 0 e 100 eu posso fazer 100 divisões. O que não acontece na escala Fahrenheit. Vai saber o que o pessoal lá do Fahrenheit pensa, né? Entre 32 e 212 nós temos 180 divisões. Não é uma escala muito amigável de trabalhar.
tanto que poucos países trabalham. Então, a importância de ter uma escala centígrada. Como a Celsius e a Kelvin, a variação de variação, pensa lá, ΔT, né, de temperatura, variação de 1 grau Celsius, você tem a variação de 1 Kelvin. Isso é muito bacana e vai te ajudar muito em questões vestibular. A escala Kelvin é também chamada de escala absoluta, porque até hoje não se tem uma escala negativa, não tem valores negativos na escala Kelvin. O 0 é o absoluto. E já se conseguiu chegar em valores muito próximos do 0 Kelvin em laboratório. Então, a escala Kelvin, para nós, é o padrão no Sistema Internacional de Unidades, também conhecido por SI. Adiante, só para destacar para vocês aqui algumas coisas legais, né? Temperaturas na natureza. Interior das estrelas mais quentes pode chegar 1.000, milhão, bilhão. 1 bilhão de graus Celsius. Olha, aqui no centro do nosso Sol, que é uma estrela modesta, nós temos cerca de 1,2 vezes 10 a sétima. Então, 1.000, milhão, 12 milhões de graus Celsius. Mas a sua superfície cai abruptamente. Ó, você vai para 4,2 vezes 10 a terceira, 4.200 Kelvin. Corpo humano, temperatura do corpo humano em graus Celsius, 37 graus Celsius. Em Kelvin, 310. Em laboratório, nós já conseguimos chegar próximo de menos 273,15 graus Celsius. Exercícios, pessoal. Vamos praticar. Vamos colocar esse nosso conhecimento em prática. Primeiro exercício. O que é muito comum aparecer é exercícios assim, né? Que tem um texto, tem uma figurinha, padrão Enem, e depois vem a questão. Um turista brasileiro trouxe dos Estados Unidos um termômetro clínico de cristal líquido, uma fita plástica, em que existem pequenos retângulos que se formam coloridos quando a fita é colocada na testa do paciente. Embora graduado na escala Celsius e Fahrenheit, a maioria dos valores, pessoal, não se corresponde. Então, veja aqui a nossa figura. Letra A. As temperaturas limites dessa fita em graus Celsius assinaladas com os valores de 94 Fahrenheit e 104 Fahrenheit. Então, fazer essa conta. E B. A temperatura em graus Fahrenheit do valor equivalente a 37 graus Celsius. Vamos fazer a conta. Então, como que fica aqui a temperatura de 94 Fahrenheit? Então, partimos aqui daquela expressão básica. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Troco o TF por 94. Então, vai ser 94 menos 32. Tá aqui, ó. Eu já coloquei o 5 ali, ó. Passei multiplicando para facilitar nosso raciocínio. Então, 94 menos 32 vai dar 62, multiplicando por 5, dividindo por 9, nós encontramos aproximadamente 34, com 2 significativos. E a temperatura de 104 Fahrenheit, como é que fica? Mesma expressão, troca aí o Fahrenheit por 104. 104 menos 32, nós teremos 72, vezes 5, dividido por 9, nós encontramos 40 graus Celsius. E na letra B, no caso de 37 graus Celsius, mesma situação, só que eu vou trocar o TC por 37. Então, 9 vai multiplicar o TC, e aí esse menos 32 eu já coloco do outro lado, vai ficar mais. Essa expressão aqui, ó. Então, 9 vezes o TC, 9 vezes 37, divididos por 5 mais 32, dá 99 Fahrenheit. Aqui, 2. No quarto de um estudante, há livros sobre a mesa e um termômetro na parede e marca 25 graus Celsius. Qual a temperatura mais provável desses livros? Aqui eu nem quis esconder a resposta também, porque nós estamos falando da lei zero da termodinâmica, equilíbrio térmico. Então, se objetos que estão num ambiente fechado durante muito tempo, é muito provável que eles estejam à mesma temperatura. Muito fácil. Exercício 3. A escala termométrica A relaciona-se com a B através do gráfico. Com base nas informações fornecidas do gráfico, pode afirmar que a temperatura registrada por A, né, pela escala A, graduado, né, Azão, quando a temperatura for de 12 graus B, é igual a. Então, vamos fazer aqui a nossa relação entre as escalas. Eu vou atribuir, né, um termômetro, faz de conta que isso aqui é um termômetro e esse aqui é outro. Então, ele vai ter um máximo, aqui em cima, 70, e vai ter o mínimo, que é menos 10. E eu vou atribuir como se fosse uma incógnita x, mas eu vou escrever TA. Aqui, nesse outro termômetro, o mínimo é 0, e o máximo aqui é 50. E uma temperatura qualquer, eu vou atribuir TB.
e eu vou escrever como uma igualdade de frações e segmentos, né, dessas frações. TA menos o menos 10 e 70 menos menos 10. Desse lado, TB menos 0 e 50 menos 0. Olha como é que vai ficar essas duas frações. Então, está representado aqui. TA mais 10, por quê? Porque era a temperatura qualquer menos a mínima. Só que a mínima é menos 10, menos vezes menos vai dar mais. TA mais 10 e embaixo, máximo menos o mínimo, 70 mais 10. Do outro lado, TB menos 0 e 50 menos 0. Temos essa igualdade. Aqui já simplificou, né? TB somente sobre 50. E eu já posso substituir o TB por 12. Vou fazer aqui a multiplicação cruzada, 80 vezes 12, e o resultado, dividir por 50 e subtrair 10, né? Porque se mais 10, do outro lado vai ser menos 10. Encontra a temperatura de 9,2 graus A, que é a nossa letra D. Muito simples. Pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês nessa aula e deixa seu like, se inscreve e me segue lá nas redes sociais que eu também estou. TikTok e Instagram. Um abraço e um beijo. Fui!